Começamos o capítulo com Yuta não podendo usar nenhuma técnica além do ilimitado do Gojo agora. Ele percebe que desde o momento em que o Sukuna perdeu o braço esquerdo, ele não usou o corte mundial. Então a gente já meio que premeditava isso, porque se o Sukuna precisa fazer o selo, a gente sabe que ele precisa fazer um selo ali da sua antiga expansão de domínio para gerar o corte que rompe o mundo. Então, como ele não tem mais o braço esquerdo, ele não tem como mais gerar esse tipo de corte. O Yuta acha que o Sukuna não tem outras maneiras de superar o ilimitado além de usar a amplificação. É claro, se o Rei das Maldições não tirar a sua técnica reversa da cartola nos próximos capítulos. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do capítulo 262. Sim, gente, Gege Akutami decidiu lançar a parte 2 do capítulo 262 em vez de lançar o capítulo 263. Então, esse capítulo também é um capítulo um pouco mais curto, porque é a continuação do capítulo 262. Eu confesso que esse capítulo tem um cliffhanger muito melhor do que o último capítulo que ele acabou lançando. Tudo bem que Gege Akutami estava doente e tudo mais, mas eu confesso que esse capítulo, se tivesse finalizado aqui, eu acho que teríamos aí alguma coisa muito melhor nessas últimas 3 semanas. Mas seguimos aqui para falar sobre os primeiros spoilers do capítulo 262, parte 2. Se vocês quiserem acompanhar o capítulo completo, vai ser amanhã, a partir dali das 11 da manhã, já vai estar disponível para vocês. Então, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com os seus amigos. Cara, compartilha, só compartilha e se inscreve no canal do Geek Brasil. Continue reagindo aos nossos conteúdos para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos pela plataforma. E é claro, né, chegou o Jujutsu, voltou, retornou o Jujutsu já com tudo e o Sukuna tá bem lascado. Yuta levanta e joga o Sukuna e o chuta para longe. Ele então dá um soco na cabeça do Rei das Maldições. Mas o Yuta está tendo um pouco de dificuldade para se ajustar aos longos braços e pernas do Gojo. Isso porque o Gojo tem 1,90 de altura. A gente percebe que ele é bem mais alto que os demais. Ele tem 1,90, mas parece que ele tem mais ali, né, de altura. Sem contar que os braços dele não contam como altura, né? Então os braços do Gojo são maiores, suas pernas contam ali como altura, mas mesmo assim, se for comparar, provavelmente a perna do Gojo, as pernas do Gojo são maiores do que a dos demais personagens, o que já mostra pra nós uma certa diferença entre eles, né? O que já mostra pra nós uma certa diferença entre os personagens. Yuta sabe que não pode dominar o Jujutsu ilimitado do Gojo apenas com um treinamento. Ele pensa: agora eu entendo porque os 6 olhos são uma necessidade obrigatória. Ele fica realmente ali pensando sobre essas possibilidades, a maneira como ele treinou com o Gojo e como ele esteve ali aprimorando as suas habilidades e até mesmo o refinamento da sua energia amaldiçoada durante todo esse tempo. O que marca para o personagem de que ele andou evoluindo, mas sem os 6 olhos não tem como, de forma alguma, utilizar o ilimitado. O Yuta então se lembra do Gojo dizendo: tudo bem, eu sou o mais forte. E pensa quanto foi preciso para dizer isso com confiança. O quanto o Gojo teve que treinar, aprimorar a sua habilidade, crescer ali com o poder do ilimitado para poder dizer com todas as palavras que ele era o mais forte, tendo que o Gojo sempre soube da lenda de Ryomen Sukuna. É ele que fala para o Itadori sobre a lenda de Ryomen Sukuna. É ele quem diz pro Itadori que o Sukuna nunca perdeu uma batalha, que o Sukuna lutou contra vários feiticeiros da Era Heian, que ele acabou lutando contra esses feiticeiros reunidos e os derrotou. E mesmo assim, o Gojo batia no peito dizendo: eu sou o mais forte. Então mostra que a capacidade, né, o ego, entre aspas, ali do Gojo, com ali a parte meio fragilizada do Yuta, e pensando: caraca, como que o professor conseguia dizer que ele era o mais forte,
já sabendo da existência dessa lenda. Mas o Sukuna percebe que o Yuta está lutando com o Jujutsu do Gojo apenas, e se pergunta se o Yuta realmente tem tempo para isso e dá um soco nele, né? Se tá ali basicamente uma forma como ele pode estar se limitando no combate, e se o Yuta realmente tem tempo para ter essa concepção com essa ideia das habilidades do professor. Vemos que o Kenjaku informou o Sukuna sobre a técnica de cópia do Yuta. Ele acha que o requisito para copiar é provavelmente Rika consumindo um corpo ou parte do corpo. Aí, ó, tá quase confirmado. Tá quase confirmado, acho que só para confirmar mesmo, só se o Yuta disser como a sua técnica funciona, ou o Gege Akutami lançar ali um guia oficial. Mas o Sukuna conseguiu ler basicamente aquilo que a gente já está interpretando sobre a técnica do Yuta. Mas o Sukuna acaba se perguntando se o Yuta pode usar a técnica que ele copiou antes. Mas ele percebe que o Okutsu só pode usar o ilimitado por enquanto. Então ele fica se perguntando se vai ter essa ideia de copiar as técnicas, de poder usar essas técnicas copiadas no combate ou não. E nós estamos fazendo a mesma pergunta, Sukuna. Nós estamos fazendo a mesma pergunta porque isso realmente poderia ser algo mais interessante para o combate, mas pelo que aparenta, não vamos seguir por esse caminho. Gege Akutami quer meio que repetir ali o combate entre Sukuna versus Gojo, mas com o Yuta conduzindo o corpo do professor apenas. Sukuna pondera quanto tempo duraria a técnica de cópia do Yuta se a técnica do Kenjaku terminar. Yuta ainda terá o corpo do Gojo, e se o Yuta pensou no que aconteceria depois dessa luta. Então ele começa a sorrir, pensando nas possibilidades de como o Yuta é um maluco. É literalmente isso, porque nem mesmo ele acreditava que alguém fosse capaz de fazer isso, a não ser, claro, o Kenjaku. E ele pensa assim, caraca, o Yuta, ele teve essa audácia, ele pensou em todas essas consequências e mesmo assim decidiu tomar o corpo do Gojo, decidiu até mesmo na possibilidade de que poderia ficar preso dentro do corpo de Satoru Gojo para sempre, e mesmo assim ele decidiu trocar de corpo, o que faz ele sorrir ainda mais. Sukuna lentamente percebe qual pode ser o plano do Yuta ao se lembrar do vazio roxo do Gojo. Aqui o Sukuna já começa a entender o que o Yuta pode vir a fazer. E o Sukuna está entendendo as coisas. Ele passa ali a interpretar se o Yuta acabou tomando o corpo do Gojo. É claro que ele veio preparado para utilizar o vazio roxo, para utilizar realmente essa habilidade que massacra tudo que vem pelo caminho, e vamos ver o que vai acontecer a partir de agora. Um pequeno flashback é executado e depois de terminar o treinamento de troca, o Gojo critica o Yuta dizendo que sua energia amaldiçoada é muito inconsistente, mas ele é imediatamente repreendido por Maki quando ela diz que o Gojo é muito rígido com o Yuta, e tanto ali o Panda e o Inumaki estão defendendo ele também. E os outros estão meio que se juntando para defender o Yuta na forma como ele está bem cansado com essa troca. E aqui o Gojo tem razão, né? Não tem como dizer que o Gojo não tem razão, porque dá para ver isso claramente na batalha contra a Uro e também contra o Ryu. A gente percebe que o Yuta, ele consegue esgotar, quase esgotar uma quantidade de energia amaldiçoada absurda dele lutando contra a Uro e também contra o Ryu. E a gente pode ver que o Sukuna, tendo uma quantidade de energia amaldiçoada que era o dobro do poder do Yuta, né? O dobro da capacidade do Yuta, pelo menos, ele chegou até o combate. Olha quanta gente que o Sukuna lutou. Ele chegou até o combate contra o Yuta ainda tendo a mesma quantidade de energia amaldiçoada que o Yuta. Olha só, olha o controle, olha o refinamento que o Sukuna tem e olha o refinamento que o Yuta tinha. Então, depois de passar por esse treinamento com o Gojo, o Yuta, ele começa a melhorar e muito seu controle de energia amaldiçoada. Ele luta contra o Rei das Maldições, expande o seu domínio, luta coisa pra caramba ali ao lado do Itadori e também da Rika. E depois ele retorna para o corpo do Gojo
cura o corpo do Gojo e tem todo esse aspecto com a sua energia amaldiçoada e sua energia amaldiçoada reversa. Então mostra o controle que o personagem tem sobre sua energia amaldiçoada a partir de agora e como isso melhorou pra caramba, como esse treinamento com o Gojo fez o personagem melhorar o controle sobre sua energia amaldiçoada. E já tava mais do que na hora. O Yuta dessa forma começa a gerar cânticos para gerar ali o vazio roxo, mas Sukuna imediatamente agarra seus braços e desfaz os sinais e lhe soca. A gente observa quase como se fosse ali aquela cena em que o Yuta toma um speed, né? Acaba tomando ali um speed, ele é desarmado e toma várias porradas ao mesmo tempo, igual nós tivemos na primeira parte do capítulo 262. O Sukuna pensa consigo mesmo que não vai deixar o Yuta usar aquele vazio roxo. Ele não vai conseguir utilizar aquele vazio roxo para acabar com todo o combate, para usar ali e arrebentar tudo na cena. Mas o que o Sukuna não esperava é que o Yuta pudesse utilizar assim o azul e de repente um gravador surge perto do Rei das Maldições, na qual podemos ouvir o Inumaki gritar: "Não se mova". A diferença de se criar ferramentas amaldiçoadas da Era Heian para a Era Moderna acaba colidindo bem de frente na mente do Rei das Maldições. Se um megafone pode ser usado como uma ferramenta amaldiçoada moderna, um gravador também consegue ser. E é interessante isso, né? Porque um objeto é um objeto amaldiçoado, como a gente observou ali a Mimiko e a Nanako. Agora eu não lembro qual uma delas tem, mas um celular poderia ser a energia, não a energia, né? Mas a ferramenta amaldiçoada. E a gente viu também o megafone se tornar uma ferramenta amaldiçoada, e o gravador também faz sentido se tornar um objeto amaldiçoado. Então, objetos amaldiçoados, eles vão mudando de época em época. Olha só que interessante. A gente tinha ali ferramentas amaldiçoadas, espadas, armas, katanás, adagas, tudo isso de uma forma ali para fortalecer o combate dos feiticeiros. Mas a galera da Era Moderna também pensa em utilizar as ferramentas amaldiçoadas do seu jeito, da sua forma. E o Yuta faz muito bem ao gravar a voz do Inumaki dentro de um gravador e gerar na batalha contra o Rei das Maldições. Então, nós observamos que a cena que aparece aqui, a cena do Inumaki, é quando nós estamos no capítulo 222, quando o Inumaki e o Yuta estão conversando, né? Ele meio que tipo assim, estão falando ali sobre o Yuta precisar das habilidades do Inumaki quando chegar a hora. E assim, nós podemos ver que o Inumaki recebeu um poder tão apelão, mas o coitado mal consegue usar. Eu só espero que o Inumaki consiga ter ali a energia reversa, né? Com essa troca absurda ali que nós tivemos entre os personagens, eu só espero que ele tenha recebido a energia reversa, porque, meu amigo, tem que ter o controle dessa energia reversa, porque para deixar essa técnica um pouco mais apelona. O Inumaki tá tomando dano demais, ele toma muito dano, ele toma mais dano que o Yuta. Quando usa esse poder, o Yuta não toma tanto dano assim quando utiliza essas habilidades, esse poder, a não ser que o Inumaki tenha ali um certo tipo de habilidade ainda mais poderosa utilizando a fala amaldiçoada. Então a gente percebe que tem essa diferenciação. E aqui nós então vemos o Sukuna congelando. Ele está em choque enquanto o Yuta termina totalmente os cânticos para o vazio roxo e o carrega. Ele está pronto para disparar no Sukuna a qualquer momento. E é muito legal que a base que o Gege usa para essa última página é aquela capa que nós tivemos do Gojo, né? Que ele faz ali o apontamento para frente e a gente tem aqueles dois círculos meio que se cruzando também, formando uma espécie ali do seu ilimitado, né? E também ali da conjunção do seu roxo. É isso, pessoal. Caraca, primeiros spoilers estão frenéticos e agora a questão é, mais uma vez, como o Sukuna vai superar. Mais uma vez sendo colocado contra a parede, sendo paralisado agora pelas habilidades de Inumaki e tendo o poder do roxo a queima-roupa contra ele. Vai ser surreal o próximo capítulo. E agora sim, o próximo capítulo é o capítulo 263, de uma forma fenomenal.
E não se esqueçam que o capítulo completo, a análise completa com todos os detalhes envolvendo o capítulo 262, parte 2, sai amanhã, 11 horas da manhã. Então já pode compartilhar esse vídeo para ficar por dentro de tudo que vai sair ou na verdade, né, dessa nova parte do capítulo 262 e assim ficar por dentro de tudo que está rolando no universo de Jujutsu.